Aleluia. Oh Pai, como você é tremendo. Apesar de toda a tua glória, toda a tua majestade, toda a tua santidade. Aleluia, você decidiu fazer de nós um tabernáculo da tua morada. Que privilégio, Pai. Sermos filhos teus, sermos obra das tuas mãos, sermos a nação santa, povo de propriedade exclusiva teu, ser a menina dos teus olhos, ser o templo e a morada do teu Espírito. Verdadeiramente o teu amor, ele é inexplicável, Pai. Verdadeiramente, porque a gente não merecia tal coisa, não merecíamos nada disso, mas aí está a característica do teu amor, desse verdadeiro amor que dá, que manifesta sem interesse. Te damos graça nessa manhã pelo teu Espírito, pela tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Obrigado pelo teu santo e maravilhoso Espírito que já habita dentro de cada um de nós. Ele traz luz, entendimento e esclarecimento da tua vontade, que é a tua palavra revelada para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom dia, amados, a graça e a paz. Você pode tomar seu assento. Obrigado, louvor. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu deixar aqui aberto. Aleluia. Então, amados, vamos. Há um tempo atrás, um tempo não muito, né? Exatamente, acho que foi 23 ou 24, 23 foi o dia do meu aniversário. Eu ministrei sobre a identificação em Cristo, 23 de março. Se você quiser dar uma olhada lá, porque eu vou tentar, né, dar uma continuidade. Estava meditando, né, no assunto, até depois que eu ministro, né, geralmente me vêm algumas coisas e eu, né, percebo que o assunto, a temática é muito boa e a gente pode abordar algumas coisas a mais para incrementar, para a gente estar mais firmado e aprender cada vez mais sobre a nossa identidade com Cristo, aquilo que nos identifica com Ele. São vários aspectos. Se você está lembrado, se você revelar, você vai ver que eu vou citar alguns, né? A gente sabe que tem um principal que é a característica do amor, né, porque o amor é a base. Dali você vai ver todas as outras características para poder fluir, né? A longanimidade, a paciência, que está relacionada em Gálatas capítulo 6, que é o fruto do Espírito. Amém? Tenho certeza que isso tem tudo a ver com o fruto da justiça, que foi um dos textos básicos que eu usei nesse dia. Eu vou repetir para você, vou tentar não ser repetitório, mas só para a gente dar uma pequena introdução. Amém? A gente usou Filipenses capítulo 1, né? A partir do verso 9. E ele diz assim, eu vou ler depois a gente faz alguns comentários, né? E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, preste atenção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Deus para a glória e louvor, o qual é mediante Jesus Cristo, Ele é o intermediador de tudo, através da vida dele nós, e através dele, nós assim exortamos glória e honra e louvor a Deus, tudo por intermédio dele. A gente não faz nada de nós mesmos, até mesmo a vontade que nós temos de fazer o certo e o bem, isso vem dele, da natureza dele que já está dentro de mim e de você. Amém? Para que ninguém se glorie. Coisa linda, né? Porque tudo vem dele, a Bíblia diz, e tudo volta para ele. Amém? Aleluia. Então, queridos, se a gente analisar aqui, a gente vê que, como eu posso aprovar as coisas mais excelentes, ou coisas excelentes? Então, existem coisas que podem não ser excelentes, mas existem coisas que são excelentes. E aqui ele vai dar a dica. Quantos creem
né, que o apóstolo Paulo estava inspirado por Deus. Quantos creem que toda a Escritura ela é útil para ensino, para nos corrigir quando precisamos e para nos educar, não de qualquer maneira, mas nos educar na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala isso. Então, querido, quando eu tomo como base os princípios bíblicos para a minha vida, isso é um princípio de justiça. E o que é justiça? A gente já viu aqui. É a posição, sim, é a posição de estarmos diante de Deus, sem culpa, né? Mas vai até muito mais além do que isso. É uma posição que Deus ele nos deu através de Jesus Cristo, através da obra redentora dele, essa posição de estar diante dele, mas ele não só deu a posição, ele nos deu a vida de justiça em nós. Porque essa vida de justiça em nós, que é a vida Zoé, a vida do próprio Deus, agora depositada dentro de mim e de você, que fez o nosso espírito nascer de novo, não da carne, mas da água e do espírito, fez nascer dele, fez ter o DNA de Deus agora dentro de nós. Aleluia. Essa vida de justiça não só nos conduz à posição de estar diante dele, mas nos conduz a vivermos uma vida de modo digno ainda neste mundo, ainda neste corpo carnal. É por meio do entendimento dessa vida que está dentro de nós, que vem dele, que nos capacita a podermos viver de modo digno. E vivendo, como o apóstolo Paulo diz aqui, nos ensinando, você quer provar das coisas excelentes, e quando você provar dessas coisas excelentes, serás seres sincero e inculpáveis diante de Deus. Não é só diante dos homens, querido. Porque diante dos homens, a gente pode até ser, né? De farsa. Mas Deus, ele olha o secreto. Aquilo que eu faço fora que o pastor e o líder não vê. Mas Deus olha o coração quando eu estou sendo sincero, quando eu digo sim ao líder ou ao pastor, quando eu vou obedecer. Deus está vendo o coração, a atitude do coração. Que isso tem a ver com propósito. Bem? E ele diz, inculpáveis para o dia de Cristo. Naquela ministração, comentei um pouco. O dia de Cristo, querido, é quando o dia que a gente fosse apresentar diante dele. Não é é o julgamento das nossas obras. Não é juízo, porque quem está em Cristo não tem a condenação, entenda bem. Mas você sabe disso, né? Que a gente vai estar diante dele para demonstrar, para mostrarmos, para ser julgado as nossas obras. Se você nunca ouviu isso, o apóstolo Paulo fala muito bem, quando ele, inclusive, ele ainda diz, as obras serão julgadas, umas ouro, prata e pedra preciosa, que é como que o fogo não vai consumir, mas forja. Mas outras será madeira, palha e feno. O fogo vem e consome as obras. Que é isso, não tem galardão. É forte, mas Deus, ele é justo, querido, ele avisa. É isso que eu acho lindo. Em tudo aquilo que Deus estabelece, até mesmo algo que ele vai julgar e que ele vai galardoar lá na frente, mas ele estabelece o princípio de como vai ser feito. Ele já mostra como será. Cuidado, porque se as suas obras foram como madeira, palho e feno, a Bíblia não explica explicitamente, Paulo só faz essa ilustração entre pedras preciosas, mas ele diz, todavia, este que foi julgado com madeira, palha e feno, este será salvo como pelo fogo, porque o julgamento para o cristão não é para a condenação do lago de fogo e enxofre. Ali ele está se referindo a galardão de obras, porque vamos receber, ele mesmo disse, olha, foi tão sincero e muito ousado em dizer, né, eu combati, eu terminei a carreira, desde já, a coroa, aleluia, que o justo juiz, o reto, me dará naquele dia. Ele tinha essa convicção. Ele disse, eu receberei. Por quê? Ele tinha convicção no Espírito, querido, de que ele estava sendo sincero e inculpáveis diante de Deus. Precisa ter muita convicção. Precisa estar realmente inteirado, né, da pessoa de Cristo, do Espírito, para saber, julgar a si mesmo e saber das suas obras. Porque quando você se apresentar diante de Deus, querido, com as suas obras inculpáveis sem culpa alguma de ter feito algo fora da palavra, fora da vontade dEle, quer seja, aí vai envolver várias áreas da nossa vida. Quando se trata de plano, a gente tem um plano, propósito, uma prática, eu falei isso,
resumidamente, plano é aquilo que Deus estabelece. Se você segue o plano, você seguiu bem. Propósito é aquilo, você está fazendo aquilo com um propósito no coração, você quer fazer aquilo, senão você vai seguir o plano sem ter o propósito. E a prática é como você está fazendo, executando aquele plano de Deus, baseado nos princípios bíblicos. Então existem três coisas: é possível estar num plano sem um propósito, sem a prática, ou com apenas um deles. É possível estar fora do plano, mas com o propósito e a prática correta. É possível ter a prática correta, mas fora do plano sem propósito. E tem um livro muito bom de Kenneth Hagin que se chama Plano, Propósito e Prática. Fosse você, não perdia do cabeceiro da cama. É um livro para a gente reler todo ano, pelo menos uma vez, para a gente avaliar a nossa vida, para saber se vamos chegar naquele grande dia, sermos sinceros e inculpáveis diante de Deus. O tempo de corrigir aqui, naquele grande dia, Senhor, mas não tem mais chance. Se você quer ter uma obra de excelência para Deus, primeiramente, querido. E quando você faz para Deus, para os homens é consequência. Mas quando você quer fazer só para homens, Deus, Ele olha o teu coração. E está vendo como está sendo feito. Entenda, não é que é errado, tem que ser feito com excelência. Mas como está o propósito no teu coração? Como você está fazendo? Como você está sendo? Aleluia. A nossa vida, querido, espiritual, ela se divide em ministério e também a nossa vida particular e pessoal. Como estamos demonstrando a Cristo? Como estamos frutificando? Porque ele fala aqui, olha, sincero e inculpável para o dia de Cristo, vírgula, é um contexto, vírgula, cheios do fruto da justiça. Se eu não entender bem, discernir bem a justiça de Deus em minha vida, não só para me dar aquela posição de eu chegar e dizer, olha, eu agora posso orar, né? E fogo do céu caiu, agora posso impor as mãos e curar enfermo. Isso faz parte, porque você tem essa convicção que a autoridade te dá sobre isso. Mas não é só para isso. Isso é o servir. Isso é o dom que vem, ou eu utilizo a minha fé para servir como ministério a Deus, para propagar as boas novas. Mas eu não só serei galardoado por propagar as boas novas, eu serei galardoado com o meu viver, com o fruto da justiça dentro de mim, em todas as áreas. Você pode dizer, meu irmão, inclui todas as áreas da minha vida. É todas as áreas. É no casamento, é como solteiro, é onde eu ando, é na escola, é na faculdade, é na igreja, é em todas as áreas. Difícil, né? A lista é grande. Mas se eu nunca começar, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou poder me enquadrar como sincero e inculpáveis diante de Deus. É uma escolha, querido, entenda. Não, eu prefiro ficar acomodado. Eu já estou muito bem, aqui representando assim, na igreja, todo mundo sabe que eu sou, né, tranquilo, quietinho e obediente. Mas em casa, no trabalho, na escola, faculdade, né, tem algumas coisinhas, mas deixa lá, assim, eu não estou bem aqui. É uma escolha, querido, que você faz. Mas lembra, toda escolha, ela tem uma consequência. A escolha você decide. A consequência, o nome já diz, é consequente da escolha que você tomou. Os resultados, o galardão, se virá ou não. Se naquele grande dia, quando você estiver diante face a face com Ele, os olhos de fogo, como chama de fogo que a Bíblia diz, né, penetrar dentro de você e revelar todas as suas obras, porque diante dele nada se esconde, e realmente aquilo ali, fulminar e dizer, essas obras foram de madeira, palha e feno. Se você estudar um pouquinho, prestar atenção, normalmente, e eu acredito que 100%, a obra relacionada a madeira, palha e feno, presta bem atenção, está relacionada à coisa da carne. Que coisa? Se der tempo, a gente vai citar algumas delas aqui, né? Se não der tempo, em outra, a gente complementa mais um pouco. Vai ser identificação parte 3. Tá? Vamos lá. Prestou atenção? Segura aí. O que vai identificar o que é madeira, palha e feno, e que a gente pode corrigir neste tempo ainda, para chegar diante dele, é aquilo que está relacionado a obras da carne. Porque Deus não aceita a obra da carne. Ele rejeita. Gálatas, o apóstolo Paulo diz claramente, olha, as obras da carne são inimigas. A carne é inimiga do Espírito. A carne milita contra o Espírito. Como é que Deus vai aceitar obras da carne? Eu sei, talvez você já esteja aí querendo citar, né, algumas delas que estão lá. É nesse sentido. Então, é possível a gente estar relacionando ou vivendo a nossa vida aqui neste mundo, aqui neste tempo,
e ainda não termos se desprendido do velho homem, como o apóstolo Paulo disse. Por isso que ele é bem enfático. O apóstolo Paulo compreendia, querido, creio eu muito bem, porque em Romanos ele fala, dá uma aula sobre justiça, em Efésios ele também coloca, olha, se desprendar desse velho homem, da velha natureza, não pertence mais a você, e vos revistar do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Em Filipenses ele está tratando aqui também com a igreja em Filipos, mas em um outro sentido, mas com o mesmo princípio, com aquele mesmo objetivo. Olha, ei, o fruto de justiça que vocês têm, sabe para que ele serve? Deixa eu te dizer, é para você apresentar diante de Deus. O fruto não é para você comer, uma árvore não dá fruta para si mesma, ela dá para outros. Quando você manifesta o fruto, preste atenção lá em Gálatas capítulo 6, eu quero resumir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas você conhece o texto, depois você lê lá, em fruto do Espírito, ele vai falar sobre as obras da carne, então aquelas obras Deus rejeita. Se estamos desenvolvendo um ministério, ou a nossa vida pessoal, porque vamos ser galardoados por todas as áreas da nossa vida. Como você foi? Como você viveu a vida de modo digno? Como foi as tuas obras? Que obras, Senhor? Eu preguei o evangelho. Como foi? Porque você não só tinha um evangelho para pregar, esse é o básico para todo cristão nascido de novo. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ah, mas você me chamou para pastorear, para ser evangelista, um de 5 dons. Tá, mas eu não só chamei você para isso. Eu chamei para você viver a vida e manifestando Cristo através de você. Para você viver a novidade de vida que Paulo disse. Vivamos agora uma novidade de vida. Não é só na igreja, nem só manifestando o ministério. É na nossa vida pessoal também. Porque a justiça de Deus, querido, ela, entenda, ela afeta diretamente, ela muda a tua condição, ela muda a tua natureza. Então como é que você pode dizer, lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. No ministério eu sou uma coisa, mas no meu casamento eu sou outra. Mas como funcionário eu sou outro. E a natureza de Deus fica onde? Porque Jesus Cristo não demonstrou só quem Ele era, quando Ele estava ensinando a palavra. Demonstrou quem ele era, a natureza que ele tinha, revelando ao Pai, porque ele era a expressão exata por onde ele passou. Quando você lê os evangelhos, você vai ter essa percepção, você vai ver. Se é para ser generoso, ele era generoso. Ei, abre lá, vai lá e pesca um peixe, não é só para mim não, cobraram a mim, mas vai lá e pega para mim e para tu. Generosidade. Porque a prosperidade não é só para mim. Ele veio demonstrar isso. Se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, todos. Ele pagou um preço para que todos tivessem aquilo que ele tinha. Aleluia. Ele demonstrou isso quando demonstrou piedade e misericórdia daquela que chegou e foi apanhada em flagrante adultério. Ele demonstrou isso quando ele ministrava, quando ele ensinava, quando ele pregava, quando ele curava. Entende, querido, que a nossa vida não se baseia, não se resume somente em uma área, não se baseia, não se resume somente em eu ensinar a palavra, não se baseia, não se resume somente em eu ser um evangelista e pregar, em eu ir lá e pôr a mão e curar, não se resume a isso. O nome já diz, é a nossa vida, tudo aquilo que está relacionado à minha vida, meu modo de ser, meu modo de estar, meu comportamento, e aonde eu vou, como eu me relaciono, com quem eu me relaciono, tem a ver com a vida Zoé de Deus. Porque Jesus, quando chegava nos cantos, ele chegava para influenciar. Ainda que ele fosse na casa lá de um republicano, na casa, sentava no estalagem, onde ele foi sentar lá naquela que era tida adulto, não importa. Ele foi com um propósito. Sempre esteve. Zaqueu, desce, eu vou lá na tua casa. Hoje chegou, eu não vou lá para bater papo. Eu não vou lá para compartilhar com aquilo que você fazia ou deixava de fazer, dizer, isso é certo ou errado. Hoje chegou salvação. Eu não vou lá para te condenar. Foi assim que ele apontou para a mulher. Também foi assim que ele fez com Zaqueu. Eu não vou lá para te julgar. Eu vou primeiro te libertar e te salvar. Aí a consciência, entende a vida Zoé, e olha que ele não tinha nascido de novo, entenda bem, mas só aquela consciência, querido, da presença de Jesus manifestando aquela vida, ele entendeu, tudo que eu tirei, eu vou devolver, ainda vou restituir em dobro, sei lá quantas vezes mais. Percebe que esse sentimento que ele teve de culpa, ele quis corrigir de um modo que? Digno, e agora eu preciso fazer o certo. E não tinha nascido de novo. Presta atenção. Por quê? Porque agora nós já nascemos de novo.
A vida Zoé que Jesus pregava e ensinava, ela agora está dentro de mim e de você. Ela é uma obrigação nossa de deixar ela fazer um efeito estrondoso dentro de nós, uma mudança totalmente radical, porque no espiritual já aconteceu, ele disse que ele nos arrancou do império das trevas. Por que eu quero permanecer nele com as minhas obras da carne? Porque as obras da carne faz parte das obras do império das trevas, não do reino da luz. Eu fui arrancado porque eu não tinha força, mas ele me tirou de lá, com a sua obra redentora, que não precisava morrer nem se sacrificar, mas ele veio e fez isso, porque ele sabia que só assim ele podia nos tirar de lá, nos arrancar de lá, do império das trevas. Aí ele diz, ele nos arrancou, mas ele não nos deixou em um lugar vazio, a ermo, por aí. Não, querido, eu gosto porque a Bíblia ela é bem redondinha. Revelação muitas vezes está nos detalhes. Às vezes alguns dizem, mas ele não tirou de pé da treva. Sepa, completa o versículo, porque ele te tirou de um lugar do lamaçal, mas ele te colocou num lugar de santidade. Por que tu quer andar de volta no lamaçal do pecado? Eu isso que eu não engulo essa história, querido. Não, mas eu pego porque só pego. Não engulo. Faz parte da minha natureza. Então você não entendeu qual é a natureza que está dentro de você. Embora vivamos e militando na carne, não somos dominados por ela. Porque ele diz em Romanos, reine agora, portanto, não reine mais o pecado, mas agora reine o quê? A vida Zoé, a vida de justiça. Se justiça é uma posição que Deus aceita, então os meus frutos têm que ser as obras, os frutos, a minha prática daquilo que Deus aceita e reconhece como justo, santo e agradável. Deus não vai aceitar, não aceita obra da carne. Não se engane, querido. É sério, mas é a verdade. Porque a gente precisa sempre estar buscando a santidade. Eu sei que a gente pode cometer, estamos sujeitos. Eu sei disso, você sabe disso. Justiça de Deus não é a gente achar que estamos vivendo ainda já no paraíso, não. Mas é uma condição que Ele me deu para a gente viver nesse mundo de um modo digno. A nossa vocação, a vocação dos santos na luz. O texto diz assim: vivei, pois, de modo digno a vossa vocação, aquilo que você foi vocacionado. E para que eu fui vocacionado? Leia a Bíblia que você vai saber. Fomos chamados para o louvor da sua glória. Se as suas atitudes não louvam a sua glória, isso não é a vocação dos santos. É a vocação de qualquer outra coisa, menos a dos santos. E ele é bem redundante, vocação dos santos, porque santidade já é aquilo separado do pecado, mas vocação dos santos na luz. Bem redundante para não deixar brecha. Então, se eu tomo consciência, querido, que Ele me fez santo, vós sois nação santas. Primeiro é 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois. Mas como é que eu posso ser santo? Bom, o aspecto legal foi feito. Você aceita, se quiser. Também é um direito seu. Se você ainda acha e se enquadra, que acha que pode ser aquele miserável, pobre, pecador, miserável, cego e nu, não posso te explicar na palavra, mas é você quem toma a atitude de querer viver por ela ou não. Mas diante de Deus é indesculpável. Por quê? O aspecto legal foi feito e a palavra foi ensinada. Vós sois a nação santa. Aleluia. Povo de propriedade de Deus. Aleluia. Sacerdócio real. É muita coisa, querido. O apóstolo Paulo não falou isso somente para encher o nosso ego. Ele sabia o que cada palavra significava, porque ele vivia. E quando ele disse, sede meus imitadores, eu nunca vi uma outra expressão como essa, tão enfática e tão poderosa. Ser meu imitador. Eu sou. Já tentasse, às vezes me pega assim, imaginando assim, não sei se se Paulo estava sonhando, ele estava mesmo inspirado. Sede meus imitadores. Mas não é por conta dele, mas ele diz, por como eu sou de Cristo. Percebe que é Cristo em nós, tudo que ele tinha, essa novidade de vida, esse novo eu que ele era, ele disse, como eu sou de Cristo. Porque é ele quem me transforma, e ele quem me faz ser assim. E aí o texto diz, olha, para eu provar essas coisas, Paulo sempre começa com algo muito básico, que é a base da nova aliança, o amor.
Querido, se eu descartar o amor, a prática do amor, entendendo cada vez mais sobre o que é o amor ágape, não é amor camarada, é muito fácil, né? Você amar quem vos ama, Jesus já disse isso, mas eu falo do amor ágape, porque sem ele a gente não consegue chegar embaixo. Sem um amor, querido, pode ter certeza, a gente não vai provar as coisas excelentes e naquele grande dia ser sincero e inculpável. Lembra do texto, eu ainda me lembro do texto que eu citei aqui, eu disse aí, a gente aprendemos sobre fé porque nós temos a fé, um estilo de vida de fé, não é verdade? Mas Gálatas diz que para Deus, porque para Deus se importa a fé que atua pelo amor. Se eu descartar o amor, é como que naquele grande dia, que minhas obras forem julgadas, você exerceu muita fé, fez muita coisa, tá? Mas tem um detalhe, a sua fé estava apartada do amor. Onde estava o amor? Na prática da sua fé, na prática ministerial, na prática pessoal, na prática como pai, como filho, como na sociedade. Alô? É forte, querido, mas é a verdade. Isso é o equilíbrio para a nossa vida. A gente não pode viver uma vida alheia à vida de Deus. A vida de Deus, querido, não se resume somente a dizer, eu não vou me prostituir. O básico não é coisa fácil, né? Eu não vou me embriagar, né? Eu não vou fazer isso aqui. Pronto. Tá bom demais. Se for para a igreja, né? Sirvo ali um lugarzinho assim e tal, procuro um lugarzinho mais light, sirvo. Está pronto. De fato, querido, se tua vida estiver diante de Deus, né, naquele grande dia, quem sou eu para questionar a tua salvação? Não estou aqui para te julgar. Sabe? Mas se você quer desfrutar de algo excelente, aleluia, está posto para nós. E esse é o modo da gente viver, de excelência. É examinando os frutos da justiça. Começando pelo amor. O amor é a base. Amor ágape, querido, é aquele amor sacrificial. Eu sei que você conhece o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Texto bem conhecido nosso. O amor é sofredor, ele não busca o seu próprio interesse. Então, como eu posso espelhar a minha vida e ter um fruto do Espírito, ou um fruto da justiça manifesto na minha vida? Quando eu estou manifestando o amor conforme a Bíblia caracteriza. Como está a minha atitude de amor? No serviço, para com o próximo, nas minhas atitudes, em toda a área da minha vida, querido. Eu estou generalizando para a gente ganhar tempo. Se eu for citar cada uma, a gente vai ir. Mas quando você vê a Bíblia falando sobre o teu caráter, você vê a Bíblia falar, né, sobre a vida de Deus dentro de você e manifestar a vida, olhe não só para um lado da sua vida, olhe para todos os lados da sua vida. Porque a sua vida não se resume somente você ir para casa e vir para a igreja. Se resume não. Você trabalha, se você for aposentado, mas você se relaciona com pessoas, então está incluso. Atente. Tenha a atenção voltada, porque a gente só vai crescer, querido, quando a gente pratica. A gente ouvir da palavra, ouvir do ministro, ler a palavra, receber a revelação, é uma coisa muito boa, é um ponto. Porque eu preciso receber para gerar fé, para poder praticar. Mas se eu não praticar, querido, se torna como espelho. Olhei, vi, contemplei. Mas quando eu sair, se eu não pratiquei, aquilo vai se esvaziando. Aquele entendimento que chegou, aquela revelação que chegou, vai se perdendo. Porque eu não decidi praticar. O amor, ele não pode ser egoísta. O amor, ele é sofredor. O amor, querido, ele não busca seu próprio interesse. É uma característica muito básica e fácil de a gente identificar se estamos andando ou não no amor. Quando eu falo no amor, é no amor ágape do tipo de Deus. Você está comigo? Relacionado lá em 1 Coríntios capítulo 13, se você quiser saltar aí, pode saltar para o pessoal ver. Quando eu fizer algo, eu tenho que ver o propósito que está no meu coração. Eu estou fazendo por interesse ou não? Porque o amor não busca o seu próprio interesse. Esses dias fazendo um certo favor, pode deixar aí, querido, a um colega, um amigo também, irmão em Cristo, ele só, beleza, está me ajudando aí e tal, né? Vê aí depois assim, nada contra, eu sei que se você presta o serviço, você pagar,
Eu sei disso, o trabalhador é digno do salário. Mas eu já tinha me disposto a fazer algo sem cobrar, com uma amizade, sabe? Fazer algo para ajudar. Eu já tinha me disposto nisso. Né? E não é nem a área, não é a área do meu serviço, não. Era somente uma área de informática lá, que ele tem pedido. Aí ele disse, vou lhe recompensar, não se preocupe não. Eu disse, quando foi que eu lhe cobrei, querido? Se você me pagar, eu estou perdendo o galardão, porque eu não fiz por interesse. Você entende? Quando você faz algo e você está fazendo por amor, não vise o interesse. Entenda. Se você trabalha, você está prestando serviço, há uma remuneração econômica, é diferente. Mas quando você está agindo, aonde você está, em qualquer atitude, em qualquer área da sua vida, quando você está servindo, aquilo que você está fazendo por amor, não busque algo em troca. Porque o amor do tipo de Deus, ele não busca o próprio interesse. Deus, querido, pode ter certeza, Ele está vendo o teu trabalho. Ele está vendo o que você fez. E Ele, em secreto ou não, vai te galardoar. Pode ter certeza. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daquele que o busca. Você simplesmente precisa crer que aquilo que você está fazendo um dia terá recompensa e ponto final. E não fazer por interesse, mas saber que Deus, Ele te recompensa. Tanto na eternidade, como também aqui. Há um outro texto que eu citei, eu não tinha citado o versículo, se você ver a gravação lá, ele não é em Coríntios, ele é em Tiago, muito interessante. E tem a ver com amor. Você pode deixar isso aí, amor, aí na tela, eu vou ler aqui um texto rapidinho, em Tiago, capítulo 2, que diz assim, verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido, há algo em nossa vida que caminha junto com o amor, que se chama a misericórdia. E o que é misericórdia? Traduzindo, na Bíblia não diz assim, misericórdia é isso, mas quando você vê a aplicação da palavra e os dicionários, né, da Bíblia, eles vão traduzir a misericórdia, tradução bem básicas, tá? É não atribuir juízo, é não fazer aquilo que merecia. Resumidamente, se você abrir aí, você vai ver um bocado de contexto. Então vamos lá, graça, favor ou capacidade de Deus, um favor imerecido. São dois aspectos que eu vejo a graça expressa na Bíblia. Capacidade de eu realizar algo que eu não conseguiria por mim mesmo, a graça de Deus vem e me capacita a realizar. Favor de Deus, porque a salvação é um favor, não de obra para que ninguém se glorie. Então eu vejo o aspecto da graça nesses dois fatores. A capacidade dele, foi quando Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Estava dizendo o quê? A minha graça te capacita a você ir realizar aquilo que você não consegue. E quando ele diz lá que a salvação é pela graça, isso é o quê? Um favor que eu não merecia. E outra é juízo. E o que é juízo? São três coisas que andam juntas e a gente precisa aprender a discernir e saber aonde a gente vai aplicar em nossa vida. Porque isso depende do fruto que a gente está praticando. Isso depende do fruto de justiça que estamos manifestando. Juízo é atribuir aquilo que é devido. Por isso que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou. Não julgueis e não serás julgado. Querido, está apontando o dedo e atribuir juízo a outras pessoas, isso não é fruto de justiça. Isso é qualquer outro nome, menos fruto de justiça, que alguns gostam de fazer. Eu sei, entenda. Quando a pessoa comete um erro, aquele ato é errado, eu vou dizer que é certo? Não. E aí tu tem a liderança para te chamar e corrigir, isso faz parte. Mas outra coisa é você estar sempre apontando, caluniando e julgando. Ele fez isso, nunca mais vai acontecer. Nunca mais Deus vai, tomara que ele nunca mais se levanta. Você nunca ouviu essas coisas? Eu já ouvi. A ponto de gente querer dizer assim, eu vou orar para Deus lhe ferir. É porque viu que o cara faz um negócio ou com ele ou com outra pessoa e disse, eu vou orar. Viu? Por quê? Um sentimento carnal, fedorento, chamado de juízo. E isso é obra que será queimada naquele grande dia. E se as tuas obras, a tua vida se conduziu, o teu ministério se conduziu e se baseou em juízo, naquele grande dia, deixa eu te dar um exemplo. Te dá logo uma advertência. Naquele grande dia, quando os olhos e for fulminar as tuas obras, consumirá como madeira, palha e feno. Mas por que, Senhor? Eu não sei da tua vida, mas se tiver somente em juízo, vai dizer,
por conta do que tu atribuísse juízo a outros. As tuas obras são como trapo de imundícia. Querido, eu falo com toda a convicção. Não sou profeta, mas pega essa veia e recebe. É tempo de alinharmos a nossa vida, sabe por quê, querido? A gente não tem mais tempo para estar perdendo e para estar errando, não. Porque não é só para o futuro, não, a eternidade, não. Isso pode atrapalhar a nossa vida, a nossa carreira aqui. E pouco tempo resta. Você acha que o diabo está brincando de ser diabo? Está não. Já tem muita coisa aí avançada nesse plano maligno. Já tem igreja recebendo multa por se impor, por estar se impondo contra essas coisas. Se você não viu internet, veja. Pelo menos veja o que é útil. Procure informação. Porque as coisas estão avançando. E a gente, às vezes, ainda discutindo coisas, vivendo como um menino na fé. Aonde a gente já deveria ser mestre, Paulo disse, devemos crescer. Sabe, crescer para avançar. Deus não vai te usar, querido, de qualquer maneira, não. Você não vai conseguir ir além da marca de qualquer maneira, não. Ele não vai rejeitar o teu chamado, então você pode fazer algumas coisas, mas se a tua vida não está alinhada com os frutos de justiça, preste atenção. Não olha só, não, mas eu não vou receber, aí já entendi. Né? Já vi gente dizer assim, eu não vou receber o galardão, mas pelo menos estou salvo. Se é, e tu acha que se resume só a eternidade, se resume aqui também, querido. Quer dizer que tu tem esse propósito diante de Deus, de continuar agindo como age, para chegar na frente dele, esperar ele dizer, ó, tuas obras foram consumidas, mas tu serás salvo como fogo. Beleza, Jesus, já esperava. Eu tenho certeza. Eu quero estar lá para vir. Eu tenho certeza que depois que Jesus disser isso, ele ainda vai dar uma cutucada em tudo. Foi salvo como fogo, né? Ai, bora, entra logo. Carniça não, Jesus vai dizer isso não. Mas o amor dele nos constrange, vai olhar assim de si. Tomara que ele diga. Se Jesus, se não quiser dizer, deixa que eu diga. Hipócrita, vergonha na cara, pensou em si mesmo. O amor egoísta. Não abriu mão das obras da carne para continuar vivendo os costumes da carne, sabendo que ia ser salvo naquele grande dia. Viveu uma vida para si mesmo. Tu devia ter vergonha. Eu digo. Jesus, se não quiser dizer, eu digo. A gente está salvo mesmo. Vai. Fica bem longe de mim. Tu tem um céu aí todinho. Toda vez que passar por mim, eu vou apontar. Olha o juízo. Isso indigna a gente. Alguns eu sei, porque se a Bíblia aponta, querido, é porque vai ter. Ela está nos alertando. Mas se isso acontecer, que não seja por falta de aviso, ou não seja um propósito. Pode até acontecer. E eu sei que vai acontecer com alguns. Cara, todos nós vamos ser julgados. As nossas obras. Que venhamos alinhar a nossa vida para a gente não cair nisso. Para a gente poder receber servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Vou multiplicar o talento que eu te dei. Porque você fez com excelência. Você entendeu o que eu queria. Você praticou como eu quis, não como você quis. Você chega para mim cheio do fruto da justiça. E isso redunda para Deus como louvor e glória. Não é para você não, querido. Não é por mim não. Vê que coisa linda. Deus manda a gente endireitar a nossa vida, a gente ter todo esse esforço, todo esse cuidado, amar o próximo, né? Oh, lindão, eu te amo, Cristo. Amar com amor ágape, desenvolver tudo isso, todo esse sacrifício. Eu não vou nem falar do pastor, né? Coitado, né? Amar o próximo, todas essas ovelhas, querido. Vê? Os espíritos têm que tirar da gente. Então, tudo isso. Mas sabe que naquele grande dia, isso não servirá como orgulho de dizer, eu fiz tudo isso, estou cheio do fruto da justiça. Não, porque ele diz que isso, ó coisa linda, redundará como louvor e glória para Deus. Quando nós recebermos isso do Senhor, algo forjado como pelo ouro, prata ou pedra preciosa. Quando a gente receber esse galardão, sabe, querida, a gente não vai ter orgulho, porque o amor, ele não busca o próprio interesse. A gente vai pegar aquilo ali e dizer, foi a tua vida, Senhor. Eu não mereço. Tu é que merece.
Não sei se você estava aqui quando foi um dos primeiros cultos que eu vi em Bené, Coinonia. Ele pregou e deu um testemunho, achei lindo, aquela canção, não sabia da revelação. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, até alguns gostam, né, de corrigir algumas músicas, dizer coroado, porque ele já está coroado. Mas quando ele disse que ia compor essa música, ainda me lembro, foi como marca a gente, aquilo eu peguei. Ele disse que viu todo o trabalho muito cansado e estava querendo compor a música. Deus disse a ele: vá dormir, no seu descanso eu dou. E ele teve um sonho e na visão, quem estava aqui e se lembra, senão você vê lá a fita depois. Ele disse que teve uma visão de vários, somos nós, a criação, né? Os seres humanos voavam em direção ao céu, num grande trono. E a coroa que Paulo cita que vamos receber, a coroa, ele disse, todos chegavam e tiravam a coroa e colocavam os pés. Por quê, querido? Porque é indesculpável, a gente vai reconhecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz. Se eu tenho um aplauso teu, Senhor, se minha obra pode ser forjada como uma pedra preciosa, isso não é para mim. Isso é para ti. Então por que a gente se orgulha agora? E naquele grande dia, querido, você não vai se orgulhar não. Porque quando você receber o corpo glorificado, Jesus é lindo, Ele vai nos dar o corpo glorificado. Antes de a gente se apresentar diante dele, que se fosse nesse corpo, tá vendo, Jesus? Eu fiz, ó, fulano não. Mas o corpo vai estar glorificado. Né? A almazinha cebosa, que pode corromper nossa mente, dizer, orgulho, vaidade, não vai estar. Porque vai estar o quê? Glorificada, com toda a perfeição, com toda a manifestação, podemos dizer assim, porque já está em nós a vida de Deus. Mas vai ser toda a manifestação no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Andaremos nessa perfeição. Chegaremos diante dele com um amor, não um amor fingido, não um amor próprio, não um amor que buscou o próprio interesse. Senhor, então eu te servi para quê? Para ter o galardão, mas a gente vai chegar diante dele, Senhor, o que tu me deu, o que eu fiz por causa de você. Vê que coisa interessante. Eu só fiz por causa da tua graça, da tua capacidade, da tua vida Zoé, da tua justiça em mim, que eu não poderia fazer, foi uma obra redentora. Eu só fiz obedecer. Vamos reconhecer, querido, porque não vai ter orgulho não. Vamos devolver a Ele tudo aquilo que Ele nos der. E vamos dizer, é teu. Porque tudo vem de ti, tudo volta para ti. É ser assim, querido. Mais ou menos assim na eternidade. Então vamos nos acostumar aqui a saber fazer as coisas para o Senhor, a viver a vida como para o Senhor, aonde eu estiver vivendo, aonde eu estiver servindo, na igreja, aonde eu estiver servindo, fora dela, na minha vida lá fora. Vamos nos acostumar a viver a vida para Ele. Não é para arredondar glória para mim, para você, porque não vai, querido. Porque quando alguém olhar para mim, para você, dizer, cara, diferente, eu queria ser feito Ele. Mas primeiramente ele vai dizer, é crente, ó. Porque também quando a gente erra, apontam, né? E dizem, o crente está fazendo isso aí. Mas quando alguém olha para mim, para você, que está fazendo algo correto, justo, que chama a atenção, sabe, eu não sei você, mas aquilo dá uma alegria, não de orgulho próprio, mas dá uma alegria de dizer como é diferente a vida de Deus para aqueles que não têm. Você é crente, né? Você acha que você já se deparou com isso em algum lugar? Você já não dá? Já. Você é diferente, você é crente, né? Isso traz ou não traz uma alegria do Espírito? Não é orgulho não, querido, é a alegria do Espírito. Porque tudo que Ele nos deu é dele. Então Ele já nos capacitou, cabe a mim e a você praticarmos. Aí ele diz, o juízo, vamos voltar rapidinho, para a gente concluir esse raciocínio. Então, querido, há um fruto, há frutos no plural, são várias áreas da nossa vida. Depois em outra, a gente comenta mais um pouco sobre outras coisas. Mas vamos concluir isso aqui. Há algo, querido, que nos incomoda, sabe? Tenho certeza ao coração de Deus, porque Deus ele não fez como juiz. Então, misericórdia, voltando, é não atribuir juízo, não atribuir aquilo que é devido. E ele diz aqui o texto, o juízo é sem misericórdia. Tiago está escrevendo para crente, não é para o ímpio não. E vai ter juízo para mim? Tem. Está uma grande revelação, querido. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, que Gálatas diz, do que o homem, raça humana, é um princípio.
Não é judeu, nem gentil, nem igreja. Princípio, do que o homem planta, ele colhe. Então, se for algo que você não vai colher lá na eternidade, que lá não tem colheita de juízo para a gente, é aqui, daquilo que tu planta. Porque se você for misericordioso, o que é isso? Não atribuir juízo. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado. Porque Deus em Cristo Jesus, Ele não olhou os nossos erros, nem os nossos pecados, mas Ele olhou a obra redentora. Deus, Ele o quê? Agiu, Romanos diz isso. Olha, por ter Deus tolerado, visando a obra redentora de Cristo. Então Deus tolerou os pecados anteriormente cometidos. Deus e toda a humanidade. Por que você não pode tolerar algumas coisas? Jesus não estava brincando quando disse, perdoa 70 vezes 7. Não. Tu já viu Jesus brincando? A gente brinca aqui, mas Jesus, tudo que Ele falou, fez, tem um porquê, um para quê e um propósito. Sei quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? 7? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Calcula. Um irmão, imagine vários. É um. Porque se fosse assim, não tinha pastor com 5.000 ovelhas, né, pastor? Senão a gente não chega lá, né? Mas se eu for só perdoar uma, tem que ter só 490. Se eu perdoar uma por dia, dá 490, né? Cada um. É o que Ele nos faz. Sabe? Ele diz, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Mas o que é isso? No dia que você agir com misericórdia, quando alguém faz algo contra você, presta bem atenção. Eu já passei por isso. É bom falar daquilo que a gente passa. Quando a gente conta a história dos outros, né? É tão mais fácil, mas quando a gente passa, vou entrar em detalhes. Quando alguém comete erro contra você, coisas contra você, peca contra você, não importa. Você tem a opção, eu perdoo. Realmente ele faz isso, né? Perdoo mesmo de coração. Hashtag fica a dica. Ei, estamos desenvolvendo o quê? Para sermos sinceros e inculpáveis diante de Deus naquele grande dia. É a nossa vida aqui. Os frutos é o que a gente frutifica aqui. Não é lá não. A eternidade é outro contexto. Estamos aprendendo a desenvolver frutos, porque nós somos ligados à videira verdadeira. E o texto de João capítulo 15. Aquele que está em mim e dá fruto. Olha aí. Meu pai polda, limpa para que ele dê muito mais. Esse muito foi o que eu botei, para que dê mais. Mas que não produz fruto nenhum. Está vendo, querido? A gente não pode deixar de produzir frutos. Mas como está sendo o nosso fruto? Qual a qualidade que estamos dando? Porque se estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, que é o amor, a gente não pode frutificar outra coisa a não ser amor, baseado no amor. Tem que ter a base. Por quê? Porque o fruto ele dá conforme a árvore, a espécie daquela árvore. Então, voltando, preste bem atenção. Eu vou encerrar com isso por hoje. Misericórdia é você, naquela situação que você está, podemos dizer, você está por cima, porque alguém te feriu, então você está aqui por cima. Ela me feriu, vou fazer o quê? Qual é a tua atitude? Agir de misericórdia, de amor? É uma escolha. Você pode até não cometer o erro, você pode até ser enérgico. Não vou abrir mão, vou ser enérgico com a pessoa. Não estou falando de correção, eu estou falando de atitude para com a pessoa. Corrigir, o líder vai ter que te corrigir, é normal. A Bíblia diz que Deus corrige quem ama, querido. E estabeleceu o líder para isso. Na verdade, para estar nos orientando, nos guiando. Eu sei, entenda bem, não queira misturar as coisas e dizer que o líder não pode me corrigir. É como você vai estar, atribuir a outra pessoa. Eu vou dedurar ela. Será que aquela situação cabe você dedurar? Avalie. Estou botando aqui de uma forma geral. Às vezes há uma necessidade de a gente levar o conhecimento de liderança. Da liderança daquele setor, daquele departamento. Não é toda a igreja não, viu? O problema é que não, mas eu devo levar, né? Porque eu tenho que levar o conhecimento. Qual o propósito do teu coração? Qual a atitude que está nele? De fofoca? De ver o outro cair? De ver o outro tomar uma bronca? Percebe, querido, como a nossa vida, como serviço na casa de Deus, e a nossa vida diária é influenciada
por coisas, ou por atitudes. E se a gente se deixar ser influenciada pela velha criatura, pela velha natureza, que é aquelas obras da carne, inveja, ciúme, porfia e tantas outras mais, a gente não vai estar produzindo um fruto correto de justiça. Mas se você decide, não, cara, ó, vem cá, tu errou assim e tal, mas você tem uma oportunidade, você ora por ele, Deus, Senhor, como eu posso agir? Né? Não, cara, vai lá, está perdoado, tu me devia, mas vai-te embora. Não expõe para os outros. Sabe por quê, querido? Porque você expor o pecado dos outros, deixa eu te dar uma grande revelação, não te torna uma pessoa santa nem melhor que ninguém, só te torna um pecador fofoqueiro. O camarada pecou, aí vai o cara e vai fazer fofoca. Pecou do mesmo jeito. E se não foi, pior, porque dependendo da tua fofoca, e a Bíblia diz que 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª ele abomina. O sentimento é mais forte de abominar. Por isso que eu acho que a pecadinho e pegadão, sim. Porque uma coisa é você abominar, outra coisa é você aborrecer. É aquele que causa contenda. Se há um dolo no teu coração em fazer aquela fofoca, para que aquilo aconteça um mal a outra pessoa, cuidado. Você plantou e vai receber. Não entende, irmão. É para ele se salvar. Tu deu a primeira palavra da salvação a eles? Meu irmão, não faz isso não. Tu levou a primeira palavra da salvação para ele se corrigir? É sério. Mas a nossa vida aqui, para a gente avançar em coisas e experimentar, como o Filipenses diz, coisas o quê? Excelente. Tem gente que não experimenta coisas excelentes porque está enganjada com coisas pequenas. Pequenas raposinhas têm roubado as vinhas. Não é porque Deus não quer, é porque não muda a atitude do coração. Não quer viver conforme a natureza de Deus dentro dele. Natureza, base da natureza de Deus, amor, porque Deus é amor. E o amor triunfa sobre o juízo. E a misericórdia, quando você age com misericórdia, quando você não atribui o juízo, querido, você tem um crédito diante de Deus. E agora eu vou dizer, eu sei o que é isso. Porque quando eu errei, e eu disse, por que as coisas não foram? Eu esperei coisa pior. E eu orando ao Senhor, Ele me lembrou esse versículo. E me lembrou algumas situações. E uma pessoa chegou para mim e disse, Deus, aleluia, é contigo e te levanta porque tu amas pessoas. Não quero aparecer para ninguém não, querido. É porque naquele momento, Deus confirmou aquilo que eu tinha orado. Quando você age de misericórdia, o dia do juízo é aqui. Aquilo que você planta, você vai colher, porque é um princípio. Mas se você foi misericordioso, no dia do seu juízo, que é aquilo, quando era para você fazer um juízo contra outro, você agiu de misericórdia, você tem um crédito de misericórdia. Não é que você tem liberdade para pecar, mas quando situações acontecerem e você vai errar, saiba que diante de Deus, ninguém zomba. E está um crédito diante dele. Ele, aqui ó, na palavra, no dia do seu juízo, também tem misericórdia da parte de Deus. Aí às vezes a gente não entende, porque para umas pessoas, né, algumas situações, o camarada houve misericórdia, querido. Até para Deus restaurar é mais rápido, porque há um crédito, porque ele foi misericordioso. Ei, isso é manifestar o fruto de justiça. Isso é quando um irmão vê você e diz, rapaz, eu sei o que tu passou com aquele camarada, mas eu vi a tua atitude de cristão. Pessoas vão testemunhar diante de você e ver a tua atitude. E se ninguém vê, Deus vê. E pode ter certeza que Ele vai mover a teu favor quando você precisar da misericórdia. E pode clamar, se você tem feito, pode dizer, Senhor, eu tenho agido com misericórdia. Eu errei, mas eu preciso da tua misericórdia. Porque a Bíblia diz que devemos despertar a memória. Desperta a minha memória. Ele disse a Isaías, no Antigo Testamento, quanto mais agora no Novo. Desperta a minha memória e entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Você tem um crédito, querido, diante de Deus. Aprenda a desenvolver a misericórdia, a agir em misericórdia em todas as áreas da sua vida. No desenvolvimento, na sua casa, cônjuge, filho, como pai, na igreja, no ministério, como líder e como liderado. Aprenda a desenvolver a misericórdia, que faz parte. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade, que Deus continue abençoando. Espero poder ter contribuído um pouco, né, para o nosso crescimento espiritual. Vamos embora, vamos avançar juntos, vamos crescer. Há muita coisa para fazer e o tempo está curto. Amém?
Deus quer nos usar. O louvor, né? Esquecer. Costume. O louvor pode vir. Eu posso fazer o apelo? Quer fazer, pastor? Pode fazer? Querido, se você está aqui nessa manhã e ainda não tem desfrutado dessa misericórdia de Deus na sua vida, você que ainda não é salvo, sabe? Deus, Ele quer manifestar na tua vida a misericórdia, o amor dEle na sua vida. Te libertar do laço das trevas, te tirar do império das trevas, te transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele não quer que você entre em juízo, sabe? Mas Ele estabeleceu que um dia julgará todas as coisas. É forte, mas é verdade. É melhor que você saiba a verdade agora. E você tenha a oportunidade de escolher o caminho certo. Se você está desviado, querido, este é o momento. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Porque Deus quer manifestar na tua vida, derramar o amor dEle, o perdão dEle para você. Não quer que você viva em condenação. Vê que coisa linda. E Ele quer agir de misericórdia para com você. Para que você possa aqui junto conosco, fazer parte desse grande time, dessa grande família e crescer junto. Amém? E ser conduzido até aquele grande dia, o dia da redenção em Cristo Jesus, o dia da nossa salvação eterna, o dia do arrebatamento, que está muito próximo, querido. Então não brinca, não fique esperando, eu vim hoje, mas amanhã eu posso vir à noite. Não, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe. A verdade é essa, a gente tem a expectativa, vamos ter o culto de 5 horas da tarde e das 7h30, mas se Jesus volta. Então, todos salvos em Cristo Jesus? Amém. Então, glória a Deus por isso. Pastor?